Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola preciosa. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos suplicando sua ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos com Jesus, recebendo dele uma série de ensinos que ele dirige às multidões e hoje dirige-se aos discípulos. Ensinos através de parábolas. As parábolas, como eu já disse nos domingos anteriores, são um método de ensino, uma pedagogia, que quem escuta a parábola, para compreendê-la, precisa topar, entrar na cena, na história, precisa ter coragem de se tornar um personagem ou um símbolo da parábola contada. Precisa se situar e os efeitos da história contada precisam se tornar efeitos concretos agora, na vida de quem escuta e de quem entra na história. Hoje, talvez seja um dos pontos assim mais fortes do alcance da pedagogia de Jesus, com um elemento novo. Todas as parábolas contadas até agora trazem sempre. Hoje ele conta 3, e a última parábola, a do pescador, dos pescadores que apanham peixes bons e maus, sentam e separam bons e maus. Jesus termina falando: assim acontecerá no fim dos tempos em que os anjos virão para separar, como um homem separa peixe bom no cesto e maus joga fora, assim os anjos vão separar peixes bons para o céu, peixes maus para o fogo. Esta parábola está em sintonia com aquela de domingo passado, que a gente ouvia do joio e do trigo. De novo, o discernimento, o critério para dar o destino final da nossa vida, o único que tem isto é o anjo que Jesus enviará para o dia do julgamento.
Nós não temos capacidade de decidir quem é de nós que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Essa é a conclusão. Esse discernimento pertence unicamente a Deus e aos anjos, seres celestes, operários da colheita final. Pronto, dito isso, eu quero acentuar o elemento novo que aparece nas duas primeiras parábolas. A do homem que procura tesouro e a do homem que procura pérola preciosa. Um elemento novo que é a alegria. Vamos lá? No seu folheto número 10, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 14 a 52. Eu te previno, não é simples a entrada nesta cena. Não é simples, ela exige um nível de esforço pessoal para entrar na história e arcar com as consequências de ser não um símbolo, mas um personagem real na história. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o ensino, portanto, é para os discípulos, não para a multidão. Ele está esclarecendo o que ele ensinou até agora. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como não é um tesouro escondido, como um tesouro. Tem diferença drástica. Um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Jesus já falou várias vezes, o reino dos céus está perto de vós, próximo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está no meio de vós. Ele já repetiu essas 3 frases várias vezes ao longo deste ano. E agora ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Para esse reino se manifestar, já que ele é uma realidade escondida, o que precisa? Vamos lá? Um homem o encontra leia e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Observe a série de movimentos. Primeiro, um homem o encontra, o mantém escondido, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. É uma série de movimentos. A novidade aqui é que aparece na parábola, coisa rara, o elemento da alegria. E alegria por uma motivação estranha. Alegria que mobiliza o despojamento. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens. É raro isso. Isso aqui é um elemento bem novo na pedagogia. Porque geralmente, despojar-se de todos os bens é coisa que a gente não quer. E às vezes a gente sonha conquistar um tesouro escondido exatamente para manter todos os bens que a gente gosta deles, não despojar de jeito nenhum. Nunca ninguém vai me tirar isso aqui. É o contrário, geralmente. Aqui, a alegria mobiliza o despojamento. Mas o que é esse despojamento? Deixa essa pergunta. Fiquemos ainda em alguns elementos que precisam de esforço da nossa parte. Para isso, vamos entrar na segunda parábola, versículo 45. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma olha a atividade do homem. Quando o encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, ele é alguém que procura, ele encontra, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. De novo, um encontro que mobiliza o despojamento de todos os bens.
que significa esse despojamento? Existe uma interpretação equivocada, de que para ser cristão tem que ser completamente despojado. E tem gente que confunde despojamento com preguiça. É despojado porque não luta, não trabalha, mas vive bem às custas dos outros. Aí não é despojado não, aí é sem vergonha. Aproveitador, mal educado, sem ética. Então, cuidado com o conceito de despojamento, porque está muito na moda um certo, assim, um niilismo. Nada. Você vê minimalismo. Nada. Mínimo. Sem conteúdo, não acredita em nada. E mínimo, não preciso de nada. Mas vive às custas de quem? Aí é fácil ser desapegado e ser minimalista. O desapego, preste atenção, não é coisa de preguiçoso. O desapego aqui supõe uma outra realidade. O desapego é fruto da alegria. Santo Tomás escreveu que a alegria é o primeiro efeito do amor encontrado. Portanto, a disposição em ir desapegar-se de tudo é fruto de um amor encontrado. O contrário desta alegria, diz Santo Tomás, é a tristeza, que é um vício causado pelo modo desordenado de amar a si mesmo ou as coisas. O amor não é um vício, mas o apego desordenado é a raiz de todos os vícios. O amor não é um vício, mas o apego desordenado é a raiz de todos os vícios. Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim, Paulo, é preciso empobrecer-vos para serdes ricos. O que significa ainda o despojamento? O despojamento, que não é um vício de gente gastadeira e irresponsável, porque não sabe quanto custa, gasta, Deus dará sem nenhuma responsabilidade, não é desse despojamento, que compra sem critério nenhum e também doa, coisa cara que compra, sem ter noção de quanto custa e de onde vem o dinheiro. Aí não é desapego, é vício, desordenado. O desapego aqui é um outro critério, é uma força que te move a entrar dentro de você e a encontrar em você razão fundamental para viver e para lidar com os outros e com os bens e com Deus. Aqui é uma coisa bem mais elevada. Preste atenção no que eu vou falar agora, que talvez seja o mais doído. O desapego do homem que encontrou o tesouro escondido, a pérola preciosa, e que Jesus diz que o reino dos céus é assim como um tesouro escondido, um homem que procura a pérola. O desapego deles em ir lá e vender tudo para comprar o campo que tem o tesouro ou a pérola, esse desapego e esta alegria que move ao desapego, preste atenção, não é para comprar nem para ganhar bênção de Deus. O desapego é consequência de ter encontrado Deus e as coisas de Deus.
Vou repetir porque esse aqui talvez seja um dos argumentos mais sérios da teologia do Evangelho de Mateus. O desapego não é para ganhar ou comprar o reino de Deus e as bênçãos de Deus e os milagres. Vou dar isso, vou desfazer disso para Deus me abençoar e me dar aquilo. O desapego não é para comprar ou ganhar. O desapego é consequência de quem encontrou uma realidade que supera todos os bens. Por isso, esse desapego é movido por uma força quase estranha e que não combina com desapego: a alegria. Como é que alguém pode ser alegre ao correr para desfazer de tudo? Porque encontrou Deus, encontrou as coisas de Deus. Bento XVI sempre corrige a expressão reino de Deus. Ele acha que as línguas latinas, que traduzem reino dos céus ou reino de Deus, esvaziam o original grego e o hebraico e o aramaico. Melhor do que reino de Deus deveria ser o senhorio de Deus. Porque reino, a gente pensa em território e coisas, mas aqui reino de Deus é algo mais do que um território onde Deus tem muita coisa e muitos bens. Aqui se trata de encontrar o senhorio de Deus. O que nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor, eu renuncio minha própria vontade. É o senhorio. O tesouro, a pérola encontrada, exige e possibilita olhar e recordar o que eu tenho que desfazer, despojar-me para entrar nesta realidade nova que acabei de encontrar, o senhorio de Deus. Irmã, irmão, o campo onde o tesouro está escondido, o lugar onde há uma pérola de grande valor guardada, é a sua vida. É o território do seu coração, dos seus afetos, da sua alma, da sua inteligência, do seu corpo, da sua força física, moral, espiritual, psíquica. Todas as dimensões do seu ser é esse campo onde há. Agora nós vamos trabalhar com uma dupla forma de interpretar o tesouro e a pérola. Que é difícil o que vem agora. Não é fácil a comunicação do que eu vou dizer. O chão da sua própria vida é o território onde você tem que procurar esse tesouro e essa pérola. Você procura o que nesse chão da sua vida? Você sabe, tem noção do que há de escondido no território deste vasto campo da sua existência? Tesouro, pérola, peixe? O que há de escondido aí? Preste atenção, porque aqui tem uma ordem nova das parábolas anteriores. Jesus há pouco falava a semente lançada no chão duro, beira do caminho, chão pedregoso, cheio de espinhos. Aqui Jesus diz que há um campo que tem um tesouro escondido. Seguramente esse campo tem um pedaço de terra nesse campo que é chão duro ou espinheiro, não é? Ou terra que não vale nada. Você não está comprando o chão por causa do chão, da qualidade do solo. Você está comprando porque há algo escondido lá dentro. A terceira parábola do pescador que lança a rede e apanha peixes bons e maus, talvez seja a melhor metáfora do que é a vida humana. Nós somos um oceano de águas turvas e em nós habita peixes bons e maus. Nosso coração, nossa vida é tomada dessa dupla realidade sempre. A gente é sempre um território
de coisas boas e coisas que precisam ser pescadas para serem jogadas fora como peixe mau. Sempre. E vamos ter que lidar com isso até o dia do juízo. O tesouro, a pérola encontrada, exige de você fazer duas perguntas. Quem é que procura tesouro, pérola e peixe? É Jesus. Quem é o tesouro, a pérola e o peixe bom, pescado e jogado no cesto? É você. Jesus é o grande caçador de tesouro e de pérola. E você é o que ele procura neste vasto território de um mundo, ou de águas turvas, onde ele anseia por te encontrar. É Jesus por excelência, que ao te encontrar, cheio de alegria, ele foi e desfez de tudo, da honra, esvaziou-se de si mesmo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se, encontrado em condição de escravo, sobre a cruz morreu, como marca humilhante de pecado e de miséria, esvaziou-se, despojou-se de tudo, até das vestes, para pagar o preço desse tesouro, dessa pérola que você é. Amém? Então, brada uma salva de palmas para ele. Brada! Brada! É você, não é o que você tem, ou o que você ainda não tem, que vai te dar o valor que você acha que vai prestar quando você tiver tais e tais conquistas. Não, você é o tesouro, você é a pérola, você é o peixe bom, que passado pelas águas do batismo, é colocado no cesto e projetado para o eterno. Amém? Essa leitura exige da gente um raciocínio difícil de ser. O tesouro, ao mesmo tempo que é você, o tesouro é a realidade que te habita. O centro da nossa vida não é o nosso ego inflado, estéril, vazio e que precisa comprar mais alguma coisa, ainda que não precise de nada do que tem desperdiçando e sobrando lá em casa. Comprar, comprar, comprar. O centro da nossa vida não é um ego cheio de coisas. Deus age através dos nossos recursos e dos nossos esforços para ajudar-nos a encontrar em nós mesmos o tesouro e a pérola. Agora vem a segunda parte do raciocínio. Deus em nós é o tesouro e a pérola. Deus presente em você, Ele vivo em você, é a pérola preciosa e é o tesouro precioso. Tesouro, portanto, ao mesmo tempo é você encontrado por Deus, mas é também Deus encontrado por você no território de sua vida. Está claro? Isto deve te fazer entender a afirmação de Jesus. Os judeus judiando de Jesus, debochando de Jesus, escarnecendo de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, os sábios e entendidos. Que reino de Deus é esse? Então você é rei? Vai perguntar depois Pilatos. Jesus, Lucas capítulo 17, verso 21 diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino que é Deus está em nós e faz de nós imagem, expressão do ser de Deus. Repito,
A palavra central de hoje, o desapego, portanto, o desapego de seu ego, o desapego de suas coisas, o desapego seu da sua paciência cansada em aguentar os aborrecimentos que você aguenta, o desapego seu em conviver com quem te dá tanto trabalho, como dividir sua vida com um pé de joio. O desapego seu não é para ganhar a bênção de Deus, mas é um desapego de gente alegre, como um peixe bom dividindo a água com um peixe mau, alegre e feliz, porque encontrou Deus, porque foi encontrado por Deus. Gente, isso aqui é a coisa mais elevada da mística cristã. Para entender isso, você precisa da ajuda de Paulo, na segunda leitura. Vamos lá? Brevemente? Vem comigo. Eu preciso ter um autocontrole enorme, porque isso aqui me pega tanto que eu estou com meus pés e mãos gelados. Eu ficaria aqui horas com isso. Não serei pesado a vocês. Carta de Paulo aos Romanos. Um dos textos mais manipulados por nós pregadores é esse. Quando nós queremos inflamar o ego das pessoas a continuarem tendo as ambições que têm, às vezes até com picaretagem, e ainda querem a bênção de Deus, a gente cita lá: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Espera lá. Tome cuidado com essa frase. É uma das mais manipuladas por nós pregadores. Os pregadores mercenários, ladrões, assaltantes, amam usar esse versículo, mas não vão ao que é, qual é a contribuição de Deus. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Diz Paulo: a Deus, que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou, um tesouro escondido, uma pérola, com seu amor, desde sempre a esses Ele predestinou. Ele te acha, te procura e te encontra, e te predestina. Agora vem o ápice: a serem conformes às imagens de seu Filho. Conformes à imagem do seu Filho. Então, irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, contribui para que esses que amam a Deus se tornem imagem de Jesus. Portanto, o que é que Jesus veio fazer? Ele, com sua vida e seu sofrimento na cruz, pagou o preço do tesouro, da pérola. Pagou, comprou esse tesouro e essa pérola. E pelo seu sangue derramado, regenerou a imagem e semelhança de Deus que o pecado arrancou de nós. Então, quando a gente lê lá, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conforme a imagem de Deus. E não para ser um bando de picareta fazendo coisa errada e ainda dizendo: mas Deus vai abençoar, Deus vai me honrar, eu vou conseguir. Não vai, a desgraça vai te alcançar. Está claro? Deus patrocina você, financia você a ser tesouro, pérola, a ser imagem de seu Filho Jesus. Assim, volta ao Evangelho agora, a gente termina o texto. Versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, olha os esforços. Leia. Os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos,
e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos. Portanto, joio e trigo quem separa são anjos. Peixes bons de peixes maus quem separa são anjos. Não é uma milícia de cristãos armados que saem eliminando e matando quem eu acho que está errado, destruindo e queimando e matando quem eu acho que não presta. Isto não é cristianismo. Isto é a infâmia da barbárie que toma conta de nós e faz-nos estúpidos, pensando que fazemos um mundo melhor, limpando o mundo com as nossas próprias mãos. Os únicos que têm poder para limpar o mundo, tirando o joio e tirando da água os peixes maus, são anjos. Zere a sua pretensão em ser justiceiro com as próprias mãos. Os homens maus, os que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Versículo 51. Compreendestes tudo isso? Eles responderam? Sim. Está vendo que Jesus não pergunta se você concorda com tudo isso? Ele pergunta se você Compreendeu. concordar. É problema seu, filho. Se vire. Vá providenciar os recursos. Para concordar vai ser preciso meses e talvez anos de jejum, oração, penitência. Compreendeste tudo isso? Sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, sábio, entendido, que está julgando e condenando Jesus como blasfemo, como herege, assim todo mestre da lei, leia, que se torna, leia, Discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. Então a fé supõe você ter coragem de fazer o que os mestres da lei não sabiam fazer. Eles estavam guardando só as coisas velhas e antigas da religião e não se abriam à novidade de Jesus. Um mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que abre o tesouro e tira coisas novas e velhas. E a fé é assim. Você tem que guardar as coisas velhas, boas da fé, mas você tem que se abrir a coisas novas. Você tem que sair do... A religião não é para te engessar num baú, numa igreja, e reproduzindo rituais e normas, sem raciocínio e sem viver a novidade de Deus. Você tem que ser alguém em quem Deus encontra coisas boas, novas e velhas. Amém? Hoje é dia de você voltar à fonte do seu batismo. O dia em que você passou pelas águas límpidas do batismo e se tornou um peixe pescado por Jesus, o pescador da Galileia, para o cesto das coisas do reino. Hoje é dia de você voltar à cruz de Jesus e agradecer, porque Ele, com o seu sofrimento, despojou-se de si mesmo, desfez da própria vida para pagar o preço de adquirir você de volta, tesouro e pérola boa para Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, renove sua aliança. Encontre no território do seu coração a graça de ter em você esse tesouro, essa pérola, Deus que te habita. Mas se permita também descobrir que você é um campo de bênção que guarda Deus. Você é um tesouro que guarda uma pérola preciosa, o próprio Deus em você mesma, em você mesmo. Você é a pérola e o tesouro, mas você também guarda o próprio Deus, a pérola e o tesouro. Esta comunhão extraordinária de dons entre Deus e você é esse
É a isso que Jesus chama de reino dos céus, reino de Deus. Você e Deus, numa comunhão profunda. Fale com Ele. Renove em você a alegria de ser mulher e homem, de Deus e para Deus, encontrado por Deus, mas que sempre encontra Deus em tudo na sua vida. Renove-se. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para Fiquemos em pé. transformar meu coração. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Faz uma oração. Agradeça a Jesus que na cruz aceitou pagar um alto preço para comprar você de volta, tesouro, pérola preciosa de Deus e para Deus. Agradeça a Jesus por ter te encontrado, te procurado e te encontrado, e ter pago o preço que você não podia pagar, mas Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue. Agradeça. Põe a mão no seu coração e acolhe Deus em você. Diga, fale com Ele, que você o reconhece como Deus presente em seu coração, em sua vida, como tesouro, a pérola preciosa da sua vida. Diga a Ele que você o acolhe, que você o aceita como o maior dom, o maior bem. Coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar E sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Canta, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Não sei se você é desbloqueado bastante para ter coragem de fazer o que eu vou pedir para você fazer. Sem deboche, sem escárnio, com serenidade, com profunda reverência e respeito. Dirigir a quem está do seu lado e dizer com alegria para quem está do seu lado: você é um tesouro para Deus. E dê um abraço falando isso. Com alegria. Vai!
Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. bradando, bem bonito, creio. Pode dar salva de palmas, brada, brada, brada. Uhul! Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Agora brada a profissão de fé com todo vigor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida, como um grande dom para Deus, cantando.